Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Hoje o nosso papo vai ser sobre pilhas. Mas hoje nós vamos trabalhar como funciona uma reação de oxidação, como é que funciona uma reação de redução e como é que se calcula a diferença de potencial à tensão de uma pilha. Então, todo o processo de pilha envolve, obviamente, os conceitos de oxidação, que é uma perda de elétrons e o NOx aumenta. E a redução é um ganho de elétrons e o NOx diminui. Porém, para você determinar quem oxida, quem reduz, quem é o ânodo e quem é o cátodo de uma pilha, eu vou precisar do chamado potencial do eletrodo, que a gente chama de E. Potencial de eletrodo, que a gente chama de E. Tem algumas informações que eu julgo ser extremamente importantes. Por exemplo, toda vez que você for mexer com esse potencial positivo, indica que o processo ele é espontâneo. Toda vez que você tiver um potencial de eletrodo positivo, indica que o processo ele é espontâneo. Essa é a primeira informação técnica importante que me interessa. Agora, uma segunda informação. Como você vai ter uma série de elementos com seus potenciais ou de redução de oxidação, como é que você vai determinar entre eles quem oxida e quem reduz? E aí existe essa frase que ela é diferencial. Quanto maior for o potencial, quanto maior for o potencial, quanto maior é a tendência, maior a tendência da reação ocorrer naquele sentido. Tendência da reação ocorrer naquele sentido. Essa frase é um pouquinho longa, mas ela serve. Ocorrer naquele sentido. Pronto. Essa propriedade aqui, ó, ela vai indicar quem vai oxidar e quem vai reduzir. Então, olha só. Potencial positivo indica que a reação ela é espontânea. Só que como você vai ter uma série de potenciais, como é que você vai saber qual deles oxida, qual deles reduz? E aí entra nessa frase. Quanto maior for o potencial de redução, maior a tendência de redução. Quanto maior o potencial de oxidação, maior a tendência de oxidação. Esses dois fatores resolvem grande parte desse sistema. Porém, como que eu posso calcular qual é a tensão, qual é a diferença de potencial, qual é a força eletromotriz de uma pilha? Aí você tem uma equação. A princípio, a variação de potencial, ou então a DDP, ou então a força eletromotriz, ela pode ser calculada da seguinte maneira. Você vai pegar a variação de potencial, vai ser o potencial de redução mais o potencial de oxidação. Essa é a ideia para você calcular a diferença de potencial ou simplesmente a força eletromotriz de uma pilha. Porém, tem uma dica prática. Como os exercícios normalmente vão fornecer potenciais todos no mesmo sentido, ou só de redução, inclusive a norma internacional pede para você colocar potenciais de redução, mas pode trazer potenciais de oxidação. Só que todos vão ser ou só de redução, ou todos vão ser só de oxidação. E aí a minha fórmula fica um pouco mais fácil para calcular. Portanto, para você calcular a diferença de potencial, você simplesmente vai pegar o potencial do maior menos o potencial do menor. Essa é a formulazinha mais clássica que você tem que utilizar. Então, olha só o que eu falei. Essa aqui é a equação que calcula a diferença de potencial de uma pilha. Você vai pegar o potencial de redução e vai somar com o potencial de oxidação. Porém, grande parte, a maioria dos exercícios que você vai encontrar, todos eles vão vir ou com potenciais de redução ou com potenciais de oxidação, ou um ou outro. E quando todos vierem no mesmo sentido, você vai utilizar o quê? Potencial do maior menos o potencial do menor. Aí fica bem mais fácil. Professor, assim como exemplificar isso? Tem. Então vamos analisar a seguinte ideia.
Eu vou colocar dois potenciais aqui, ó. Cobre 2+, mais 2 elétrons, produzindo cobre metálico. O potencial disso aqui vale 0,34 volts. Aí eu vou colocar um zinco com uma carga 2+, que vai receber também 2 elétrons e vai ser transformado no zinco 0 e o potencial vale menos 0,76. A pergunta é, professor, eu vou ter que decorar esses potenciais? Lá no seu livro tem uma lista de potenciais, portanto, você vai ter que decorar todos esses valores. Mentira, não vai decorar, não. Simplesmente os valores são fornecidos. Os potenciais são fornecidos. Porém, agora eu vou fazer 3 perguntas, 4 na realidade. Eu quero saber, nessa reação, qual vai ser o processo do ânodo, como vai ficar o cátodo, como você vai montar a equação global e como vai ficar a diferença de potencial dessa pilha. São 4 perguntas clássicas que eu posso montar dentro dessa pilha aqui. Então, todas as perguntas possíveis vão ser formadas através desse sistema. Deixa eu só mudar aqui um pouquinho, pronto. Então, professor, mas a pergunta é, como é que você vai saber quem oxida e quem reduz? Tudo começa com isso daqui, ó. Repare que os elétrons, eles estão todos à esquerda da seta. Se os elétrons estiverem à esquerda da seta, significa que eu tenho um processo de redução. Temos um processo de redução. Outra dica importante. Repare que o cobre de 2 passou para 0. De 2 passa para 0. O que está acontecendo com o NOx? Diminuindo. Portanto, nós temos um processo chamado de redução. No zinco, a carga dele de 2 foi para 0. A carga dele também está diminuindo. Professor, mas pode os dois elementos reduzirem ao mesmo tempo? Não, porque na natureza alguém perde e alguém recebe. Nada se perde, nada se cria, tudo se conserva. Tá, professor, e como é que eu vou saber qual desses dois metais vai realmente reduzir e qual desses dois metais vai oxidar? Porque alguém tem que perder para ir no ânodo e alguém tem que receber para ser colocado no cátodo. E quem que depende disso? Os valores do potencial. E repare a frase de novo. Quanto maior for o potencial, maior a tendência da reação ocorrer naquele sentido. Aí a pergunta que eu faço é, como eu tenho dois potenciais de redução, qual deles tem o maior valor de redução? O maior. Entre mais 0,34 e menos 0,76, qual que tem o maior? O mais 0,34. Então, o que vai acontecer aqui? O cobre vai fazer a redução e, obviamente, o zinco só pode fazer o processo de oxidação. Todas as questões que tiverem os potenciais vão funcionar da mesma forma. Vão ser dados os potenciais, aquele que tiver o maior valor para redução, reduz. E o que tiver o menor valor de redução, oxida. Sempre assim que vai funcionar. Porém, como eu vou precisar montar uma equação global, como é que eu vou trabalhar as semi-reações? Então, eu tenho uma reação no ânodo, uma reação no cátodo e preciso montar a equação global. Como é que funciona? Primeiro, como as minhas reações são de redução e o cobre tem o maior potencial de redução, aonde que ocorre a redução? Um outro detalhe, depois vou apagar aqui, ó. Para você ter uma frase que resolve grande parte desses problemas, está aqui, ó. Opa, hipoca. O que isso te ajuda a resolver as questões de pilha? A oxidação é uma perda de elétrons e ocorre no ânodo. Espera aí. Se a oxidação é uma perda de elétrons e ocorre no ânodo, a redução é um ganho de elétrons e ocorre no cátodo. Na pilha, o positivo é o cátodo. Opa, se o cátodo ele é o polo positivo, significa que o ânodo é o polo negativo. Então, significa que no ânodo vai ocorrer o processo de oxidação e no cátodo ocorre o processo de redução. Isso aqui é fundamental para você montar a equação global. Fundamental. Então, olha só, vou voltar.
Como eu tenho dois potenciais de redução, professor, como é que se descobriu isso tão rápido? Quando os elétrons estiverem à esquerda da seta, é redução. Se os elétrons estiverem à direita da seta, oxidação. Mas outra forma, de 2 para 0, o NOx diminui. De 2 para 0, o NOx continua diminuindo. Está ocorrendo uma redução. Mas nunca é possível os dois elementos reduzirem. Um tem que reduzir e outro tem que aumentar. E como é que eu vou descobrir isso? Pelo valor do potencial. Como o cobre mais 0,34 é maior do que menos 0,76, o cobre reduz. Agora que vem o pulo do gato aqui, ó. Você vai colocar essa reação de redução do jeito que ela está aqui, aqui na parte do cátodo. Então, você vai colocar cobre 2+, mais 2 elétrons, produzindo o cobre metálico. Essa é a reação que ocorre no cátodo. Tá, professor? Então, no ânodo, eu vou colocar essa reação do jeito que ela está aqui? Não, não coloca do jeito que está aqui. Se isso aqui é uma redução, como é que eu transformo a redução numa oxidação e inverto? Inclusive, eu vou inverter em cores. O zinco 0, seta, vai produzir o zinco 2+, e vai perder os 2 elétrons. Agora faz sentido. Repare que o zinco está perdendo 2 elétrons, esses mesmos 2 elétrons estão sendo capturados pelo íon de cobre para se transformar em cobre metálico. Agora, reparem bem, nada se perde, nada se cria, tudo se conserva. Como o zinco está perdendo 2 elétrons e o cobre está recebendo 2 elétrons, os elétrons eu posso e devo cortar. Devo cortar. Professor, se a quantidade de elétrons for diferente, você pode multiplicar, dividir, até que todos fiquem iguais. Como eu já cortei o que tinha que cortar, equação global. O que sobra antes da seta nas duas reações? Zinco 0 mais o cobre 2+. São essas duas partículas que eu tenho antes da seta. Aí você coloca a seta que separa produto e reagente. O que eu tenho lá no outro lado? Zinco 2+, e mais o cobre metálico. Essa é a minha equação global. Ponto. Agora, como é que eu vou calcular a DDP dessa pilha? Lembra que quando os potenciais vierem todos no mesmo sentido, a matemática fica bem mais fácil. Para você calcular a diferença de potencial, eu vou fazer o seguinte. O maior, que é 0,34, menos da fórmula, o menor, que é 0,76. Aí você vai fazer o cálculo e vai encontrar que a tensão dessa pilha vai ser 1,10 volts. É assim que você vai trabalhar com o conceito de pilha. Repare, tem bastante coisa para trabalhar, mas basicamente todo o meu resumo fica no opa, pipoca. A oxidação, perda de elétrons ocorre no ânodo, numa pilha, o positivo é o cátodo. Inverte todos os processos, vai dar tudo para a redução. Eu vou fazer mais um exemplo aqui embaixo para ver se vocês captaram bem essa mensagem. Eu vou colocar 2 outros metais, então eu vou colocar a prata com uma carga mais, recebendo um elétron para virar prata metálica. O potencial disso aqui vale mais 0,80 volts. Aí eu vou pegar o alumínio, que tem uma carga 3+, que vai receber 3 elétrons e vai virar alumínio metálico. Só colocar a bolinha lá. E esse potencial vale menos 1,66 volts. Esses são os 2 dados que me interessam e você vai recebê-los assim, do jeito que eu coloquei para cá. Tá, professor, e agora o que são as perguntas? Eu quero saber, nessa reação, o que vai acontecer no ânodo, o que vai acontecer no cátodo, o que vai ficar na equação global e, obviamente, eu quero saber quanto que vale a DDP dessa pilha formada por prata e alumínio. Iguaizinhas as perguntas sempre. Primeira coisa que vocês vão ter que observar, repare que os elétrons estão antes da seta. Os elétrons estão antes da seta. Que fenômeno que está acontecendo aqui? Está ocorrendo um processo chamado de redução. Tá, professor, mas os dois não podem reduzir ao mesmo tempo. Não. Um tem que oxidar e o outro tem que reduzir. Tá, e como é que eu vou saber quem oxida e quem reduz? Potencial.
o potencial de redução da prata é mais 0,80, enquanto que o potencial do alumínio é menos 1,66. Qual desses dois valores tem o maior número? O mais 0,80. Então, o que acontece com esse 0,80? Esse aqui vai reduzir e o alumínio vai sofrer um processo de oxidação. Pronto, o segredo está sempre nos valores do potencial. Aquele que tem o maior valor reduz, quando os potenciais forem de redução, o que tem menor vai oxidar. Tá, e vamos colocar isso agora nas devidas reações. Como a prata ela tem o maior valor de redução, e a redução ocorre no cátodo, você vai colocar a reação sem mexer em nada. Simplesmente traz a prata para cá. A G+ vai receber um elétron e vai virar prata metálica. Essa é a reação que ocorre no cátodo. Tá, professor, e no ânodo? Posso colocar a reação do jeito que ela está aqui? Não. Você vai ter que inverter. Sempre você vai inverter uma. Vou trocar de cor. No ânodo, você vai colocar o alumínio 0, que vai virar alumínio 3+, e vai perder 3 elétrons. Só que agora temos um outro problema fácil para resolver. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se conserva. Só que aqui temos um probleminha. Repare que no ânodo o alumínio está perdendo 3 elétrons, mas a prata só está a fim de receber um elétron. O que eu vou fazer com esses 2 elétrons sobrando? Não dá para deixar eles sobrando. Então, você vai ter que criar algum método matemático que faz com que tanto os elétrons do ânodo quanto do cátodo sejam iguais. Tá, e o que eu faço? Você pode multiplicar, dividir, você pode fazer qualquer operação matemática, mas é mais fácil multiplicar. Se aqui tem 3 e aqui tem 1, eu vou multiplicar a reação inteira da prata por 3. E na hora que você multiplicar isso aqui por 3, eu vou ter 3 de prata, aqui apaga, 3 elétrons e 3 de prata. Agora sim, repare, o alumínio está perdendo 3 elétrons, a prata está recebendo 3 elétrons, agora eu posso montar a equação global. O que sobra antes da seta? A ordem com que você coloca pouco interfere. Então, eu tenho o alumínio 0, que está reagindo com 3 vezes a prata mais, produzindo alumínio com uma carga 3+, e mais 3 vezes a prata 0. Essa é a chamada equação global. Você coloca o que sobra antes e o que sobra depois. Ponto. E como é que eu vou calcular a diferença? A diferença é menos. Diferença de potencial ou ΔE, variação do potencial, você vai encontrar qual deles é o maior? O 0,80. Então, eu vou pegar o 0,80 menos o menor, que é 1,66, e isso aqui vai me dar uma tensão que vale 2,46 volts. Então, essa pilha de alumínio e prata gera uma tensão de 2,46 volts. Então, repare, não existem segredos dentro da pilha. Existe uma técnica de resolução. Vou repetir mais uma vez. Você vai encontrar sempre 2 potenciais. Ou eles vão ser na forma de redução, que é o comum, ou na forma de oxidação. Se os 2 vierem em redução, o que tem maior valor você coloca no cátodo sem mexer em nada, e no ânodo você inverte. Só que a quantidade de elétrons tem que ser igual. Se não for, você pode multiplicar qualquer um dos lados para dar certo. Corta os elétrons, o que sobra antes da seta, coloca, o que sobra depois coloca nos produtos, equação global. E para você determinar a diferença de potencial, ou ΔE, é o maior menos o menor. Mas lembre-se que essa fórmula só é válida se os potenciais estiverem todos no mesmo sentido. Porque se tiver um potencial de oxidação e o outro de redução, aí você vem aqui e soma os 2. Esse é o grande segredo das pilhas. Até vou sair um pouquinho aqui, ó. Se você quiser tirar um print de tela para mostrar aí, para fazer um resuminho clássico, está aí o nosso processo. Então, por essa semana, você percebe que esse assunto de pilhas, ele é tranquilo, só que ele exige uma série de pré-requisitos. Tem que saber quem oxida, quem reduz, agente oxidante, agente redutor,
e principalmente a lei da conservação da matéria, em que a quantidade de elétrons tem que ser sempre igual. Gente, um grande abraço, uma boa semana. Vejo vocês na semana que vem, na próxima revisão. Gente, se cuidem.